chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Bom dia! Hoje eu quero falar com você sobre mais um personagem quase desconhecido da Bíblia, com o qual nós podemos aprender e crescer. Para te falar a verdade, eu não quero te falar sobre um personagem, mas quero te falar sobre dois personagens quase desconhecidos da Bíblia, com o qual nós podemos aprender e crescer. Na realidade, eu não quero falar com você sobre dois personagens, mas sobre duas personagens quase desconhecidas da Bíblia. E agora sim nós vamos aprender e crescer com elas. Se trata de Evódia e Sintique. Você já ouviu falar dessas duas pessoas? Evódia e Sintique. Nós encontramos a sua história ali em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 2 e 3. Quem são essas mulheres? Quem é Evódia? Quem é Sintique? O que elas fizeram? Onde elas viviam? O texto nos fala que elas viviam ali na cidade de Filipos e elas eram amigas, parceiras do apóstolo Paulo, mulheres trabalhadoras para o reino de Deus. Mas a história delas nos ensina alguma coisa. Essas mulheres, apesar de serem muito amigas de Paulo, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Paulo está chamando a atenção das duas. Ele está brigando com as duas. Mas por quê? O que elas fizeram? Na realidade, elas brigaram entre si. Elas eram muito amigas, elas trabalhavam juntas e agora elas estavam brigando, elas estavam em conflito. E o apóstolo Paulo chama a atenção das duas. O apóstolo Paulo, como amigo, puxa a orelha daquelas mulheres e diz: olha, vocês precisam fazer as pazes. Vocês estão colocando em risco o corpo de Cristo. Então o que nós aprendemos com Evódia e Sintique é que brigas, atritos, conflitos são problemas estupidamente espirituais. Às vezes nós temos os nossos atritos, as nossas brigas, às vezes talvez você pode guardar mágoa, ficar com raiva de alguém, talvez nesse momento mesmo você esteja chateado com alguém por causa de alguma coisa, está com raiva, está irado. Irar-se não é pecado. A Bíblia, portanto, diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, apesar das brigas, dos atritos e das confusões que nós vivemos, nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a nos harmonizarmos com aqueles com os quais nós tivemos algum atrito, tivemos alguma desavença. Mas o sol não pode se pôr sobre a nossa ira, conforme nos diz a palavra de Deus. Se você brigar com alguém, tiver algum desentendimento, naquele dia mesmo, procure fazer as pazes. Lembre-se que nós precisamos perdoar, porque nós fomos perdoados. E certamente o perdão, ele vem junto com o amor. E o perdão também ele traz vida, né? A palavra de Deus nos fala isso. Onde há comunhão, o perdão gera comunhão. E a comunhão gera paz e vida para sempre. É o que nos diz a palavra de Deus. Então que nesse dia de hoje você reflita sobre isso. Evite as confusões, evite os atritos, esteja em paz com todos os homens, porque sem essa paz nós não podemos viver, né? Pelo menos nós não podemos viver espiritualmente. Quando nós perdoamos, somos perdoados, certamente as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. E vamos além. Vemos que o apóstolo Paulo chama a atenção dessas mulheres. Isso é ser amigo. Quando nós vemos amigos nossos no erro, nós não podemos deixar os nossos amigos no erro, mas nós temos que ir lá e falar com eles. Não é? O verdadeiro amigo é aquele que puxa a orelha às vezes. O verdadeiro amigo é aquele que tenta trazer o seu amigo para o caminho correto novamente. E não aquele que apenas bajula, que deixa para lá para que a pessoa quebre a sua cara. O apóstolo Paulo amava igualmente essas duas pessoas. Eram amigas dele. Isso fica muito claro em dois textos bíblicos, mas isso não o impediu de chamar a atenção dessas duas mulheres. E certamente, por causa dessa atitude de Paulo, a harmonia ali deve ter sido reconstituída. A palavra não fala muito bem, mas certamente elas devem ter entrado em paz e com certeza o Espírito Santo deve ter feito uma grande obra na vida daquelas mulheres e na vida daquela igreja.
Que haja paz, alegria e vida na sua vida e também nos seus relacionamentos. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Momento da palavra.